sou Juliana Vasconcelos. E eu, Eliane Elisa. Estamos aqui hoje com vocês para mais um programa Conectados com a Escola. E na programação de hoje teremos o Conectando Talentos, conectados com a formação e conectados com a cultura. No Conectados com a Formação, teremos uma roda de conversa sobre descalculia, com a equipe multiprofissional do Centro de Atendimento Educacional Especializado Maria Fernanda Azevedo, o CEAI. Nesta conversa serão discutidos definição, possíveis causas, diagnóstico e sugestões de intervenções. Serão apontadas contribuições para a prática educativa direcionada a estudantes com esse transtorno no contexto escolar. Fiquem atentos a essas dicas. Olá, pessoal. Eu sou a André, corresponsável do CEAI, e estou aqui juntamente com a equipe multiprofissional para dar continuidade à nossa roda de conversa sobre os transtornos de aprendizagem. Para quem ainda não teve oportunidade de nos acompanhar, nós atuamos com esse público de alunos. O CEAI é um centro de atendimento educacional especializado que atua na intervenção com crianças e adolescentes com dificuldade, atraso ou transtornos de aprendizagem. Aqui hoje nós temos a equipe multiprofissional do turno matutino e contamos também com a participação especial de duas professoras que estavam conosco até pouco tempo e acabaram de aposentar, vieram hoje contribuir com a nossa discussão. Começando esse nosso bate-papo, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a definição de descalculia. Para isso, eu vou chamar a Martinha para contribuir conosco. Vamos lá, Martinha? Tudo bem. Então, a descalculia, ela é um transtorno específico do desenvolvimento que afeta profundamente o processo da aprendizagem da matemática e aritmética. A condição é independente do nível de inteligência da criança ou do método pedagógico utilizado. Essa dificuldade, ela está centrada ao redor da habilidade de interpretar os símbolos numéricos e as operações aritméticas. A matemática nas operações de adição, subtração, a multiplicação e a divisão, né? A criança com descalculia, ela pode confundir os números e os signos, e ela pode não ser capaz de fazer cálculos mentais, tão utilizados, né, nas nossas aulas, né, os probleminhas orais, e também trabalhar com as ideias abstratas. Será que nós podemos elencar possíveis causas da descalculia? Se sim, você pode contar para a gente? Então, Andréia, os pesquisadores, eles ainda não concluíram exatamente o que causa descalculia, né? Mas eles identificaram certos fatores que indicam que ela está relacionada à forma como o cérebro é estruturado e como ele funciona, né? Os estudos de imagem cerebral, eles mostraram algumas diferenças na função e estrutura cerebral dos indivíduos com descalculia. Essas diferenças elas estão na área de superfície, espessura e volume de certas partes do cérebro. E há também diferenças na ativação de áreas cerebrais associadas ao processamento numérico e matemático. Outra causa é a genética, né? Parte da diferença nas pontuações de matemática dos alunos pode ser explicada pelos genes, né? A grande possibilidade de pais descalcúlicos terem filhos descalcúlicos, né? E a herança genética, ela pode ter esse impacto sobre o diagnóstico da descalculia, tá? Outra parte também, outra causa possível é o ambiente. O ambiente, ele pode potencializar esse transtorno, tais como a exposição, né, da mãe ao álcool, e a chamada síndrome do alcoolismo.
Síndrome do alcoolismo fetal. Os medicamentos também utilizados nesse período da gestação é também um potencializador e os nascimentos prematuros. Porém, Andréia, o que prevalece é a patologia cerebral como a principal causa. Então, pessoal, como mencionado pela Martinha, nós temos aí alguns sinais de alerta das possíveis causas da descalculia. Precisamos também refletir sobre o diagnóstico. Pois bem, nós já falamos em outros transtornos como é fundamental a avaliação da equipe multiprofissional. Então, precisamos de uma avaliação especializada do fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, o assistente social. Todos esses profissionais são essenciais. E aí chega a nossa avaliação. E o pedagogo? Como que nós podemos contribuir no diagnóstico da descalculia? Bom, a primeira avaliação que nós precisamos fazer é uma avaliação padrão. Precisamos analisar esse aluno considerando faixa etária e ano de escolaridade. Tudo bem. Então, nós temos aqui esse aluno que está lá no terceiro ano de escolaridade. Ele realmente está muito aquém do que é esperado para um aluno dessa idade nesse ano de escolaridade. Contudo, pessoal, é fundamental analisar o percurso. Então, esse aluno teve percurso, houve mesmo um ensinamento pontual, realmente ele teve essa assessoria. Após essa análise, e que o setor de assistência social contribui muito conosco, porque aí ele vem trazendo questões do contexto social, familiar, tudo bem. Após essa análise, a gente avalia, sim, esse aluno tem percurso, teve uma sequência na escolaridade e, mesmo assim, a defasagem dele é muito grande. O que mais que nós podemos usar para pensar num diagnóstico? Então, a gente utiliza muito a caixa piagetiana. Por quê? A caixa piagetiana vem com um manual. E nesse manual, nós já fizemos uma análise do conhecimento pedagógico curricular, quando eu falei de analisar ano de escolaridade e idade. Aqui, na caixa piagetiana, a gente vai avaliar o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Então, lá, né, neste manual, vem dizendo o que é esperado até um aluno de 7 anos. É esperado que um aluno de 9 consiga essa prova. Então, a gente aplica as provas da caixa piagetiana e avalia. É muito nítido, às vezes 2 anos de diferença, tanto acima quanto abaixo, a gente ainda considera que está no limite. Mas se tiver uma diferença, olha, esse aluno tinha que estar aqui na prova de 9 anos. Ele parou na prova, né, da caixa piagetiana no nível de 6. Nós precisamos sim aprofundar. Então, a caixa piagetiana é um recurso que a gente utiliza na avaliação pedagógica, além dessa avaliação que é padrão e é fundamental para o diagnóstico, tá, pessoal? Tudo bem. Vamos pensar que cada setor fez a sua avaliação, encaminhou para o neuropediatra, fechamos o diagnóstico e esse aluno realmente tem descalculia. Não existe, né, uma medicação específica para esse transtorno. Contudo, alguns profissionais, especialistas e até pelo perfil desse tipo de aluno e do transtorno, né, porque a gente vai discutir sobre isso mais à frente, o neurologista acredita que seria fundamental que ele fosse medicado, entendendo que uma medicação para contribuir na atenção, na concentração ou na ansiedade iria auxiliar no desenvolvimento da matemática, que é a questão desse aluno. Tudo bem, ele tem a indicação de medicação, mas não tem condição de custear. Aí nos deparamos com um problema, né? Tudo bem, precisamos dessa medicação. Agora nós vamos pedir a Luana, nossa assistente social, para contribuir conosco. Luana, e aí? Esse aluno precisa da medicação? Tem a indicação? Qual é o processo para que ele consiga essa medicação pelo SUS, né? Pelo Sistema Único de Saúde? Ajuda a gente. Então, Andréia, existe no estado de Minas Gerais o Programa de Atenção à Assistência Farmacêutica, e é esse programa que é responsável por fornecer os medicamentos do SUS. Então, tem a questão da parte do estado e a parte do município que eu vou explicar para vocês.
Para acessar os medicamentos via Estado, o primeiro passo é verificar na REMENGE, que é a relação dos medicamentos do Estado de Minas Gerais. É uma relação grande, complexa, com todos os medicamentos que fazem parte desse rol oferecido pelo SUS do Estado de Minas Gerais. Aí eu vou pegar como exemplo o risperidona, que ele é um medicamento utilizado, dentre outros, para combater a questão do comportamento agressivo em transtorno do espectro autista. Então, o risperidona, por exemplo, ele é um componente especializado. Então, eu recebi o diagnóstico, tive a prescrição do medicamento, eu quero acessar via SUS. Conferindo a listagem, ele é oferecido pelo Estado? Ok. Conferindo a segunda listagem, de qual componente que ele é básico, estratégico, especializado. Beleza, ele é especializado. Aí eu vou ter as etapas a cumprir. Cada componente tem uma etapa. Então, eu trouxe para exemplificar para nós o componente especializado. Seriam 4 etapas. A primeira etapa é a solicitação, através da Secretaria Estadual, né? Primeiro, eu tenho que verificar se esse medicamento realmente é prescrito para essa minha doença. Feito isso, lembrando que o formulário padrão ele tem que ser preenchido pelo médico. Existe a parte específica do médico e tem a parte que pode ser preenchida pelo usuário. Munido de todas essas documentações, o usuário vai até o complexo de assistência farmacêutica do Estado, que em Divinópolis funciona no antigo restaurante popular, ali na Rua São Paulo. Ele protocola o pedido, e aí vem a segunda etapa, que é a análise técnica, que pode demorar até 30 dias para sair o resultado. E aí ele pode acompanhar esse processo através do site cidadão.mg.gov.br ou através do aplicativo MG App, que pode dar a ele 3 status: pedido deferido, indeferido ou devolvido. Nos casos do pedido devolvido, pode ser que faltou algum documento, algum exame nesse protocolo. Aí o cidadão tem o direito de inserir esses documentos e fazer o recurso novamente. No caso do pedido indeferido, na maioria das vezes, é porque aquele medicamento prescrito está fora do padrão clínico que o Ministério da Saúde preconiza para aquele tratamento. Após essa análise técnica, é feita a dispensação, ou seja, o medicamento sendo deferido, ele vai estar disponível no que o pessoal chama comumente de farmácia, que pode ser retirado uma vez por mês. E para manutenção desse tratamento é a 4ª etapa, que seria a renovação. Então, o médico prescreveu a risperidona, por exemplo, o paciente foi lá, fez todo o protocolo na farmácia e teve seu pedido deferido. Todo mês ele vai lá e tem que apresentar a receita para fazer a retirada desse medicamento. E de 6 em 6 meses, ou seja, de 180 dias, ele tem que fazer todo o processo novamente, para poder garantir a manutenção do uso dessa medicação. Então, esse seria o acesso via Estado, né? Então, se é um medicamento que está no Estado, o processo é esse. Se ele está fornecido pelo município, basta o usuário ir à unidade de saúde, o médico preencher o formulário e ele protocolar no mesmo complexo farmacêutico ali na Rua São Paulo, porém o medicamento vai ser fornecido via município. E se o medicamento não estiver em nenhuma das listas, nem do município, nem do Estado, o acesso é via judicial. Aí ele tem que requerer na justiça, no sistema judiciário, o acesso a essa medicação. Só que como a maioria dos pacientes, né, não tem as condições, né, os recursos financeiros para fazer o processo, para pagar um advogado, ele pode inserir esse processo na Defensoria Pública e impetrar essa ação contra o município e contra o Estado. Aí ele vai na Defensoria Pública, em Divinópolis funciona ali na Esplanada, existe também todo um protocolo, uma lista de documentos, e aí ele, com a negativa da CEMUSA de que aquele medicamento não está na lista do SUS, aí ele impetra ação contra o Estado para requerer esse medicamento. Então é um processo demorado, mas é direito do usuário ter acesso à medicação. Então esses seriam os caminhos. Olha, gente, a Luana trouxe informações importantes para nós, né? Existe um processo pelo município, um processo pelo Estado, mas o mais importante é que ele tem esse direito, né? Nós precisamos fazer valer, né? Garantia de direito é fundamental. Muito obrigada, Luana. Nós que atuamos diretamente, a gente percebe que tem
muitos níveis e muitas diferenças nesse processo de aprendizagem. Nós podemos dizer que a descalculia também tem subtipos? Kênia, conta pra gente um pouquinho sobre isso, e se tiver esses subtipos, quais são? Sim, a descalculia, ela é classificada em 6 subtipos, né, que pode se manifestar sob diferentes combinações, que é a descalculia verbal, que é a dificuldade de nomear quantidades, símbolos e números. A descalculia gráfica, que é de escrever, traçar os números. A léxica, que é de ler os números e símbolos. A practognóstica, que é de enumerar, comparar e manipular objetos comuns e imagens. A ideognóstica, que é a dificuldade com os cálculos mentais. E a operacional, que é a dificuldade na execução de operações e os cálculos. Então, são esses 6 subtítulos que pode se dar, né, com diferentes combinações. Verbal, léxica, ela pode se manifestar em diferentes combinações. Então é importante, tá vendo? Às vezes uma criança descalcúlica é bem diferente da outra, pensando nos subtipos, né, gente? Ok. Vanessa, nossa fisioterapeuta, conta pra gente um pouquinho. A criança diagnosticada com descalculia pode ter algum atraso neuropsicomotor? Se sim, você pode dizer um pouquinho pra gente dessa intervenção? Claro, né? Eu acho que a gente pensa na parte motora também, quando a gente pensa nessa parte, né, pedagógica, né? A gente precisa do todo para depois vir um mínimo, né, que a gente fala. Então, esse conhecimento depende do conhecimento do próprio corpo, né? Então, a criança, sim, pode ter algum atraso, sim, psicomotor. E qual atraso, né, esse? A gente avalia muito a questão da parte da psicomotricidade na criança, né, lá no centro, e a gente consegue perceber a diferença, a criança, né, que ela tem o diagnóstico de descalculia, ela tem uma dificuldade muito grande no fator psicomotor que se diz respeito à orientação espacial. Porque a gente precisa, dentro da orientação espacial, né, dentro da descalculia, nos orientar em relação a fileiras, a colunas, né, igual as professoras já colocaram aí, a leitura de número, né? Então, a gente precisa entender o que é o sucessor, o antecessor, né, as grandezas numéricas. Então, isso tudo depende de toda a consciência corporal, né? Essa questão consciência corporal não. Essa orientação espacial que a criança precisa de ter um desenvolvimento legal, porque senão realmente ela vai ter uma dificuldade nessas questões matemáticas. Essa organização, ela também leva uma questão estrutural, né? Que foi o que eu disse. Dentro dessa questão estrutural, a gente coloca a questão de armar uma continha, vamos dizer assim. Então, você coloca um número, vamos ditar uma continha para a criança. 5 vezes 4, vamos pôr assim. Então, ela tem que entender que o 5 é o que vai multiplicar com o de cima. Então, ela precisa de entender que acima existe o 4, abaixo existe o 5, né? Então, ela precisa de entender, né, essa orientação dentro daquele espaço, né? Aquele espaço, seja ela a folha, seja ele o quadro, seja ele um material didático que o professor, né, esteja usando dentro da sala de aula. E ainda tem a questão também da questão dezena, milhar, né? Dezena, centena, milhar, essa questão de sucessores, né? O que é maior do que o outro, o que vem primeiro do que o outro. Então, toda essa noção, a criança precisa, sim, de passar primeiro pelo corpo para ir para a questão do pedagógico, tá? Então, realmente, sim, a criança pode ter um atraso aí neuropsicomotor, né? Eu trouxe aqui alguns materiais, né? Esse material aqui, ó, o nome dele chama-se Lada. Eu acho que vocês conhecem esse joguinho, né? Que é um joguinho de encaixe. Então, nós temos as pecinhas, são essas pecinhas aqui, e aí tem, né? O quadrado, o círculo, e ainda tem um outro aqui que é uma cruzinha ou um maisinho, né? A gente consegue encaixar aqui. Então, o objetivo do jogo com a quantidade X de peças, a criança precisa de preencher todo esse quadradinho, né? De forma
correta, que não sobre nenhum quadradinho para fora, né? Então, o que a gente vai trabalhar com esse jogo? Essa questão óculo, né, manual, óculo manual mesmo de pinça fina. Essa questão também de noção de espaço, porque a gente precisa de entender que essa pecinha, que são só 2, né? Vocês conseguem ver aqui, ó. Que são só 2 formatos, né? Geométricos aqui, vai encaixar só em 2 pecinhas que estão aqui, né? Que são pecinhas que são em alto relevo, né? Eu acho que vocês conseguem ver que as pecinhas em alto relevo e as pecinhas brancas encaixam aqui, ó. E eu preciso de formar todo esse quadro, né? Que está aqui. É muito parecido com o quadrado lógico, né? Ou o Tangram, né? Lembra muito e a gente usa muito isso. A gente quer desenvolver, né? Essa parte dela do raciocínio lógico, mas também melhorar essa questão de organização, né, espacial. Então, a gente precisa de organizar o espaço e a criança precisa de entender qual espaço que ela tem para encaixar naquelas pecinhas, né, ou montar aquele desenho como o Tangram, né. Outro jogo que a gente usa muito, também em parceria com a pedagogia, é esse joguinho aqui, ó. Então, do nosso lado, né, de cá, nós temos as cores e do lado de cá nós temos as pecinhas. Então, o que eu preciso, né, com esse jogo? O que eu preciso de objetivo com ele aqui? Dentro dessas bolinhas aqui, ó, eu tenho as cores e aqui eu preciso colocar a sequência, né? Que também é uma das questões onde a Paula mostrou para a gente uma dificuldade, né? Essa questão de sequência. Eu preciso sequenciar as cores aqui. Aqui agora eu estou usando cores, mas mais para frente às vezes eu posso usar os números, né? Então, assim, é uma base, igual eu disse, a gente precisa trabalhar a base e aflorar essa base para a gente conseguir o resultado lá na frente, né? Outro jogo também, né? Outra parte que a gente usa muito, né? No setor da fisioterapia, é esse joguinho aqui, ó, né? Ele chama Ligue 4. Por quê? A gente coloca como objetivo do jogo a criança trabalhar em fileiras, que é um conceito que a gente precisa de trabalhar com uma criança que tem o diagnóstico de descalculia, porque ela tem essa dificuldade de entender colunas e linhas, né, em fileiras. Então, nós precisamos de trabalhar isso com a criança. E aqui a gente consegue também, além desse conceito, trabalhar o direita e esquerda, o em cima e embaixo, né? E a questão também visual, né? Porque aqui o que eu preciso de fazer? Colocar 4 bolinhas, né? 4 pecinhas em fileiras, seja ela na vertical, seja ela na horizontal ou até mesmo na diagonal. Então, eu preciso de colocar, né, 4 pedrinhas da mesma cor, 4 pecinhas. Então, também é outro jogo que a gente trabalha muito com essa criança lá no setor para desenvolver essa parte, né, de organização espacial, que é o ponto onde a criança tem mais dificuldade com a gente. Muito bem, Vanessa, obrigada. Então, gente, pensando nesse diagnóstico, vamos a uma parte que a gente gosta muito, né? Quais seriam as sugestões de intervenção para esse aluno com descalculia? Conta para a gente um pouquinho, Kênia. Então, o professor, ele tem um papel fundamental no processo de aprendizagem dessas crianças com diagnóstico de descalculia. É necessário ter um planejamento de intervenções específico para que a aquisição dessas habilidades se dê de forma significativa. Ajudar essas crianças a criar estratégias é o caminho mais eficaz para que essa aprendizagem aconteça. Já sabemos que elas têm alguns direitos, né, que é do uso da calculadora, um tempo maior para fazer as atividades, uso de tabelas de fatos e fórmulas, mas, para além disso, o professor precisa instrumentalizar essa criança, pensando que o cérebro dessa criança, ele funciona de uma maneira diferente no que diz respeito ao processamento de informação. Então, se o cérebro dela processa diferente, a gente precisa de oferecer a ela na sala de aula, né, porque
ela vai estar na sala de aula, porque ela tem todas as possibilidades de aprender, como qualquer outra criança, a gente precisa de dar instrumentos diferenciados para que ela consiga adquirir essas habilidades. Então, o que a gente precisa fazer? Organizar o ambiente é essencial, dar informações claras, e, principalmente, introduzir novas habilidades a partir de experiências concretas. Então, vou dar um exemplo de uma atividade para fazer dentro de sala de aula. O professor lá do primeiro ano, que é a base, né, primeiro, segundo ano, vai dar para as crianças uma atividade onde ele vai trabalhar a sequência de números, a quantificação do número. Para essa criança, nós precisamos de uma atividade que faça sentido, que faça sentido para ela, né? Então, a gente vai mostrando caminhos para que ela construa o seu conhecimento da forma dela, da forma que ela consiga processar. Então, uma das maneiras de mostrar para essa criança esse sequenciamento, essa quantificação, pode ser num quadro. Esse quadro, ele tem de 1 a 100. Uma criança de primeiro ano, nós vamos trabalhar com ele, vamos supor, de 1 a 10. Tudo tem que ser organizado, tudo tem que ser pensado. Então, o quadro está aqui. As peças de 1 a 10 estão aqui organizadas, o quadro é de 1 a 100, mas se eu vou trabalhar de 1 a 10, elas estão separadas aqui de 1 a 10 e não de 1 a 100. Então, ela vai pegar, né, e montar primeiro nesse quadro. A sequência dela, porque você pode ir ajudando, pega o número 1, e agora, depois do 1, o 2, e ela vai montando a sequência dela aqui, e depois, o que a gente pode fazer? Agora nós vamos quantificar isso. Então, isso tudo no concreto. Ela vai pegar, vai quantificar. Então, número 1. Vai colocar 1 aqui. 2, ela vem e vai montando essa sequência. Aqui. O 3 e assim por diante. E aí, depois, né, que ela fez isso aqui, ela pode ir lá e escrever isso no caderno. Por quê? Na grafia. Se ela tem dificuldade na grafia dos números, ela já construiu aqui, ela tem um modelo, ela já vivenciou, agora ela vai lá escrever. Então, para uma criança com descalculia, a gente precisa de ter várias estratégias para que elas construam o seu próprio caminho da aprendizagem. Uma estratégia para adição, né, que a gente pode usar com essas crianças é uma fichinha, né, a gente constrói com elas essa fichinha e vai passando, 1 mais 10, 11, 2 mais 10, 12, 3 mais 10, 13. Então, aqui, além de construir com ela essa fichinha, ela vai tendo os modelos e um caminho de pensamento. E ela vai construindo, cada um vai construindo o seu. Essas são estratégias que a gente pode usar dentro da sala de aula. Uma estratégia para multiplicação, que é uma coisa difícil de ensinar crianças, né, que tem esse diagnóstico. A gente pode usar com elas a estratégia da mão. Vamos pensar aqui no do 9, que é um dos mais difíceis para eles. Então, vamos pensar. Como a Vanessa falou, a gente combina, né, porque eles precisam dos conceitos. Então, à sua direita, o dedo vai valer dezena. À sua esquerda, o dedo vai valer a unidade. Então, vamos lá. 9 vezes 1, a gente esconde um dedo, o primeiro. Então, 9 vezes 1, se você abaixou 1, sobrou quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 vezes 1, 9. Agora, 9 vezes 2. Se o que está à direita vale dezena, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. 9 vezes 3, abaixei o terceiro. Então, aí já vem vários conceitos, né? Direita, esquerda, primeiro, segundo. 9 vezes 3, 10, 20, 30, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, 9 vezes 3, 27. E assim por diante, vai dar até o 9 vezes 9, que vai dar certinho.
Então, são estratégias que a gente vai usando e avaliando com essa criança, o professor, a partir dessa discussão com a criança, ele mesmo e a criança junto, eles vão procurando os caminhos que vai ser mais fácil dessa criança aprender. O professor vai lá introduzir o sistema monetário. Geralmente, as crianças conhecem dinheiro, a dificuldade está lá, onde vai dar um troco, né? Está nas operações. Então, a gente faz um bingo monetário, um dominó monetário. Esse dominó, como que é isso? Ó, vou colocar aqui. Então, vamos ver. Eu acho que não está dando para ver direitinho, mas eu vou falar aqui. Aqui tem uma moeda de 50, aqui uma moeda de R$1. 1,50, mais 25, mais 25, R$2. Aí, ele tem que achar R$2 lá no monte dele e colocar aqui. Então, são diferentes formas de R$2. Agora, aqui, 10, 20, 30, 40, 45, 50. 50 centavos. Aqui, 5 notas de 20. 20, 40, 60, 80, 100. Aí ele vem jogando, né, R$100. Então, ele vem jogando ou com o professor ou com o colega, né, na sala de aula, porque essa criança está na sala de aula, inserida na sala de aula, porque ela tem todas as possibilidades iguais às outras, só um caminho diferente para processar a informação. E a gente precisa ficar atento e oferecer para ela esses recursos. Obrigada pela contribuição. Então, pessoal, é importante que a gente pense nessas estratégias que a Kênia trouxe, como estratégias que nós podemos utilizar na sala de aula, né? Então, assim, é aquela discussão que a gente faz no sentido de que para o aluno com descalculia é fundamental, mas para a turma toda vai contribuir. Não é só retomando, a gente tem várias outras estratégias, né? Como a Kênia colocou, eles podem fazer o uso da calculadora, utilizar o cordão de contas, material concreto. Importante é que é preciso diversificar as estratégias. Esse aluno com descalculia necessita muito do concreto e existe um tempo de evolução que pode ser diferenciado, mas o principal é que o cognitivo é preservado e que esse aluno vai aprender e vai evoluir. Então, gente, era isso a nossa proposta hoje, essa roda de conversa. Espero que tenhamos contribuído com vocês de alguma forma e nós voltaremos na próxima semana para fazer um estudo de caso de uma aluna com descalculia e quais as intervenções de cada setor. Muito obrigada. Tchau, tchau.